Olá, o meu nome é Augusto Glusac Júnior, eu sou juiz da Vara de Infância e Juventude do Foro Regional de São José dos Pinhais, comarca da região metropolitana de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Sou juiz da Vara da Infância e Juventude há aproximadamente 2 anos. São José dos Pinhais é o local onde nós temos o aeroporto chamado Aeroporto de Curitiba, né? Porém fica em São José dos Pinhais, então, por diversas vezes, são muitos os questionamentos envolvendo é, as autorizações para viagens de crianças e adolescentes, especialmente as viagens internacionais. Mas hoje vamos falar aqui, a convite da doutora Cate Brown do Prado, uma ilustre magistrada, da qual eu nutro uma admiração profunda, tanto pelo conhecimento quanto pela generosidade de estar sempre auxiliando os demais magistrados da área, e no meu caso ela me auxilia bastante, sou muito agradecido a ela. E hoje, então, o nosso tema é viagens nacionais. Falaremos especificamente das viagens nacionais de crianças e adolescentes. Em outro vídeo, né, haverá a gravação a respeito das viagens internacionais. Trata-se de um tema, né, relativamente simples, né? Eu costumo dizer que vou passar aqui o meu entendimento. Não obstante, né, assim é o Poder Judiciário, possam haver entendimentos diversos de outros colegas, de tribunais, enfim. Com essa ressalva, passo a falar, então, sobre esse tema de absoluta importância para nós. Inicialmente, vamos falar dos princípios desse macrosistema de proteção da criança e do adolescente que norteiam o tema das viagens nacionais, né? O principal deles não podia deixar de ser o princípio da proteção integral. Esse princípio, nos demais vídeos, no primeiro vídeo gravado pela Abraminch, já foi tratado com absoluta propriedade pelo desembargador José Antônio Daltoé César, com toda a sua sabedoria, né, nos deu uma aula fantástica sobre o tema, especificamente a aplicação do princípio da proteção integral em relação às viagens nacionais. Eu tenho a dizer, né, o tal princípio, como todos já sabem, está esculpido no artigo 227 da Constituição Federal e também com previsão expressa no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse princípio estabelece que toda criança e adolescente tem direito, então, à proteção integral. E, especificamente em relação ao nosso tema, significa que qualquer situação que envolva deslocamento deve garantir a segurança física, emocional e jurídica de todas as crianças e adolescentes. Uma aplicação prática desse princípio ao nosso tema é a exigência de documentação adequada para comprovar a identidade e da criança e do adolescente, e também o parentesco de quem estiver acompanhando. É uma garantia de que a criança ou adolescente esteja acompanhado por pessoa autorizada ou com uma autorização formal para tanto. Em seguida, temos o princípio da prioridade absoluta, previsto no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e determina que todas as crianças e adolescentes devem receber tratamento preferencial em todas as políticas públicas e todas as ações, sejam administrativas ou judiciais. Uma aplicação prática é que toda criança, todo adolescente deverá ter atendimento prioritário em aeroportos, rodoviárias e em qualquer órgão público.
e também toda a agilidade na emissão de autorizações de viagens e dos documentos respectivos. Temos também o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Esse princípio orienta que todas as decisões tomadas pelo Poder Judiciário que envolvam crianças e adolescentes devem considerar o que é melhor para eles, mesmo que isso contrarie interesses de terceiros. A avaliação judicial, por exemplo, em viagens desacompanhadas, toda vez que o magistrado perceber qualquer possibilidade de risco, a criança ou adolescente pode deferi-la com base nesse princípio. Temos também o princípio da municipalização, que vale a pena mencionar, né, previsto no ECA. Esse princípio busca descentralizar a proteção à infância, permitindo que as comarcas locais atuem diretamente na emissão de autorizações e na sua fiscalização. Essa é diretamente a aplicação prática desses princípios, na medida em que, então, as autorizações judiciais podem ser emitidas exatamente na comarca da residência da criança e do adolescente. Ok, ultrapassados esses princípios que norteiam o nosso tema, passamos à legislação aplicada. Além da Constituição Federal, óbvio, não mencionada aqui, no artigo 227, quando já mencionamos do princípio da proteção integral, que é a base de todo o nosso sistema, podemos ir direto para o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 83 vai revisar a matéria, né, sobre a viagem nacional, e o artigo 84 sobre as viagens internacionais. No nosso caso aqui, falamos do artigo 83. Este regula as viagens nacionais de menores de 16 anos, estabelece que menores de 16 só podem viajar desacompanhados com autorização judicial, salvo algumas exceções que nós veremos nos demais slides aqui, com outras observações. Relevante mencionar aqui também a Lei 13.812, essa lei institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, e nessa esteira, com essa inspiração, ela acabou alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse tema, elevando a idade mínima para autorização de viagem desacompanhada de 12 para 16 anos. Então, portanto, restringindo um pouco mais o que já previa o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o tema. Temos uma resolução de extrema importância do CNJ que dispõe, então, sobre a autorização de viagem nacional, permitindo que essa autorização seja por via judicial, já prevista, por escritura pública, mas também por documento particular com firma reconhecida, além de prever que a autorização eletrônica de viagem via sistema e-notariado, da qual falaremos mais tarde. Temos também provimento em seguida do CNJ 103 de 2020, que veio regulamentar essa autorização eletrônica de viagem. É uma forma, já antecipando, né, online, de facilitar que os responsáveis consigam obter as respectivas autorizações, o que é absolutamente apropriado diante, né, da evolução tecnológica, a fim de evitar deslocamentos desnecessários. Esse sistema é absolutamente muito bem-vindo desde a época em que é instituído, desburocratizando um pouco as autorizações de viagem. Temos também, com bastante relevância, resoluções, tanto da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, especialmente a resolução 4.308, de 2014, como também a resolução da ANAC número 400, de 2016, da qual falaremos também. Ambas regulam o transporte rodoviário de
a aviação também de crianças e adolescentes. Ambas as normas, no caso da ANTT, o artigo 3º, e no caso da ANAC, o artigo 16, parágrafo 3º, respectivamente, exigem, por exemplo, que o adolescente esteja portando o documento com foto. Já para crianças, não há essa exigência. Em seguida, nós falaremos sobre também essas previsões para nortear esse tema, tanto da ANTT quanto da ANAC. Prosseguindo, o artigo 83, caput, do ECA traz uma regra geral. Essa regra geral é de que os menores de 16 anos não podem viajar para fora da comarca onde residem desacompanhados dos pais ou responsáveis legais, sem autorização judicial. Caput do artigo 83 do ECA. Contudo, logo em seguida, o parágrafo 1º traz algumas exceções a essa necessidade, essa regra geral da necessidade de autorização judicial. No parágrafo 1º, a linha A, nós temos que, para viajar para a comarca contígua, dentro do mesmo estado ou da mesma região metropolitana, a autorização judicial não será exigida. Aqui, por exemplo, de São José dos Pinhais para viajar para Curitiba, integrantes, portanto, da mesma região metropolitana, seria dispensável uma autorização judicial. A hipótese seguinte, prevista também pelo parágrafo 1º, agora na linha B do artigo 83, é ele estar acompanhado de ascendente ou colateral até o 3º grau, maior de idade, com comprovação documental do parentesco. Então, avós, tios, enfim, estando uma vez acompanhado desses parentes, qualquer desses, até o 3º grau, desde que maior de idade, torna desnecessária a autorização judicial. E, por fim, no mesmo artigo 83, parágrafo 1º, agora na linha C, diz que dispensa, então, autorização judicial também se a criança ou adolescente estiver acompanhado de terceiro maior de idade, autorizado por escrito pelos pais ou responsáveis com firma reconhecida. Então, essas são as principais regras, repetindo a regra geral da necessidade de autorização judicial, e logo em seguida, 3 hipóteses de 3 exceções a essa regra geral. Bom, ainda sobre a autorização judicial e a respectiva documentação, a autorização judicial pode ser concedida pela Vara da Infância e Juventude, da comarca de residência da criança e do adolescente, pode ter validade de até 2 anos. A documentação em si, a criança e o adolescente deverão portar documento oficial, obviamente, de identificação. Porém, tanto a ANTT quanto a ANAC, nas mencionadas resoluções 4.308 de 2014 e 400 de 2016, respectivamente, exigem que, em se tratando de adolescente, esse documento oficial de identificação deve ter foto. Ou seja, vale dizer que a criança e o adolescente podem, a criança, até 12 anos, obviamente, pode portar apenas a certidão de nascimento. Já este documento não serve para adolescentes. Necessariamente, ele deverá portar documento oficial de identificação com foto. O acompanhante deve, por óbvio, portar documento que comprove esse vínculo, né, ou essa autorização para transportar a criança, ou estar acompanhando. Não? Em prosseguimento, ainda sobre os documentos, e aqui divididos por tipo de acompanhamento, vale a pena ressaltar
e falar aqui a respeito do tema que costuma ser objeto de muitas dúvidas. Então, para nós, ressalvando o entendimento de outros colegas, outros magistrados, enfim, eu trouxe aqui uma relação, uma divisão. Nesse nosso PowerPoint, qual utilizamos a inteligência artificial para nos auxiliar na elaboração desse PowerPoint, dividimos em documentos por tipo de acompanhamento. No primeiro caso, quando acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, a criança poderá, como eu já disse anteriormente, portar a certidão de nascimento, além dos demais documentos com foto, né, caso já possuam. Um detalhe interessante é que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, exige que a certidão de nascimento para crianças seja apresentada em sua versão original, documento original. Já a ANTT, na mesma resolução, no caso, a resolução 4.308, da qual já falamos no slide anterior, ela permite a utilização de cópia autenticada no seu artigo 3º, parágrafo 1º, diz o artigo 3º, parágrafo 1º, em se tratando de viagem em território nacional, os documentos referidos neste artigo podem ser aceitos no original ou cópia autenticada em cartório, independentemente da respectiva validade, desde que seja possível a identificação do passageiro. Então, em se tratando de viagem terrestre, a ANTT permite a utilização de mera cópia autenticada deste documento, ao contrário do que a ANAC previa. Em relação ao adolescente, como já mencionei anteriormente, ambas, tanto a ANAC quanto a ANTT, exigem que ele porte o documento de identidade com foto. No que se trata da ANTT, ela também prevê que o adolescente poderá portar cópia autenticada, no caso do documento com foto que lhe é exigido. Por óbvio, o acompanhante, pai ou responsável legal, deverá portar também documento com foto que comprove o vínculo, então seja o RG, acompanhado da certidão de nascimento, se for necessário, para comprovar o vínculo, né? Ou termo de guarda, termo de tutela, enfim, no caso dos responsáveis legais. Agora, documentos por tipo de acompanhamento, quando acompanhados por parentes até o 3º grau, avós, tios e irmãos maiores de idade. Da mesma forma, a criança e o adolescente poderão portar os documentos que já mencionamos no slide anterior, ou seja, certidão de nascimento para a criança e documento com foto para o adolescente, sendo que a NTT permite cópia autenticada, ao contrário da ANAC. O documento, por óbvio, do acompanhamento e uma comprovação documental desse parentesco, certidões ou documentos que demonstrem esse vínculo. Ok? Continuando, ainda nos documentos necessários para a viagem, vamos para o tópico 3, quando ele fala acompanhados por terceiros, não parentes. Nesse caso, os mesmos documentos que nós já mencionamos anteriormente, não é? O documento agora do acompanhante e a autorização por escrito dos pais ou responsáveis legais. Essa autorização deve necessariamente estar com firma reconhecida, né? Ou pode ser emitida uma AEV, autorização eletrônica de viagem, via sistema e-notariado,
Por intermédio desse sistema, os responsáveis nem precisam ir até o cartório para obtê-la. É feita uma, uma videoconferência, e por videoconferência é emitida essa autorização, que facilita bastante sua obtenção. E, por fim, quando viajando desacompanhados. Viajando desacompanhados, crianças e adolescentes deverão portar os mesmos documentos já mencionados, ou seja, a criança poderá portar certidão de nascimento, os demais documentos, já o adolescente necessariamente documento com foto, sendo que para a NTT é possível cópia autenticada, já para a ANAC, ou seja, quando ele estiver viajando de avião, não é permitida essa cópia autenticada, o documento deverá ser original. Além disso, uma autorização judicial, além dos documentos, obviamente, a autorização judicial solicitada na vara da infância e juventude, mas nós temos também uma previsão na resolução 295 de 2019 do CNJ, que prevê a possibilidade de crianças e adolescentes viajarem desacompanhados, desde que obtenham autorização extrajudicial com firma reconhecida, ou mesmo a autorização eletrônica de viagem pelo sistema renatoriado. Trata-se de esta última, de previsão, que exige dos pais, né, absoluto bom senso ao autorizarem por escrito viagens de crianças ou adolescentes, né, diante dos riscos que elas podem oferecer. Algumas companhias aéreas, a grande maioria delas, impõe algumas limitações para a viagem de crianças e adolescentes desacompanhadas, né? Para a criança viajar, a ANAC exige que ela tenha no mínimo 8 anos desacompanhada, né? Mínimo de 8 anos. E exige também a contratação de um serviço de acompanhamento oferecido pela companhia, e a qual vai cobrar esse serviço. Portanto, são exigências das companhias, a fim de que elas possam oferecer a segurança que é necessária para que essa criança viaje desacompanhada. Ocorrem algumas hipóteses, quando, por exemplo, a criança ou adolescente querem visitar o pai que está em outro estado ou em outra cidade distante, e aí o responsável legal vai autorizar expressamente essa viagem, mas será obrigado a contratar esse serviço de acompanhamento e pagar o respectivo custo, não é? Então, esse é uma das previsões importantes dessa resolução, a possibilidade da autorização extrajudicial. E em qualquer caso em que se veja o mínimo risco, deverá ser submetida, assim, à autorização judicial. O juiz, acompanhado, né, das manifestações do Ministério Público, tem muito mais propriedade para identificar eventuais riscos e deferir ou indeferir essas viagens. Ela exige absoluta responsabilidade das empresas de transporte, seja transporte terrestre quanto transporte aéreo. Prosseguindo, falamos também que os documentos digitais, dos documentos digitais, suas observações, essa evolução, os documentos digitais passam a ser aceitos, obviamente, o RG digital, carteira de identidade nacional, né? E também o e-título, se aplicável à hipótese. A autorização deve conter o nome completo do menor de idade, do acompanhante, o destino e o período da viagem, assinatura dos responsáveis com firma reconhecida.
A autorização deve ser válida, todos os documentos devem estar, obviamente, em ótimo estado e legíveis, e as cópias simples ou fotos de documentos não são aceitas. Nós temos, em diversos locais, modelos de autorização que os pais podem redigir e levar para reconhecimento de firma. Um exemplo é do tribunal que eu pertenço, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que prevê lá no item, no site, no tópico serviços ao cidadão, todas essas autorizações com as diversas situações que a envolvem, não, também no site do CNJ, em suas resoluções, os anexos estão acompanhados de diversos modelos dessas autorizações aplicáveis aí a cada uma das hipóteses. E por fim, então, nesse último slide, vamos falar sobre a autorização eletrônica de viagem pelo sistema e-notariado, que vem para facilitar a elaboração das autorizações de viagem, para que os requerentes não precisem, os responsáveis, né, ir se deslocar até um cartório de notas para reconhecimento de firma, não é? Esse reconhecimento de firma é feito de maneira online. Para a emissão da autorização eletrônica de viagem, inicialmente os responsáveis deverão criar um certificado e-notariado. Esse certificado ele é concedido pelo cartório, de preferência dos requerentes, cartório mais próximo, enfim, que mediante realização de uma videoconferência para atestar e não tem qualquer custo. Então, uma vez obtido esse certificado, o procedimento para emissão online é acessar o site enotariado.org.br ou o aplicativo e-notariado, né? Escolher, então, o cartório credenciado na sua cidade ou comarca, cartório da sua preferência, caso haja mais de um. Há todo um formulário que deverá ser preenchido com todos os dados dos pais, os responsáveis da criança, os dados do acompanhante, se houver, e uma série de informações sobre a viagem, também destino, datas. O cartório irá agendar o mais rapidamente possível uma videoconferência, tabelião, para confirmar a identidade e a vontade desses responsáveis legais de emitirem essa autorização eletrônica. É assinada digitalmente, um certificado, né, previamente concedido pelo cartório, como já dissemos, e, uma vez assinado e concluído, os responsáveis recebem, então, a autorização eletrônica, inclusive com um QR Code e uma chave de autenticação. Procedimento esse absolutamente bem-vindo para evitar maiores deslocamentos, enfim, diminuir a burocracia e facilitar as autorizações eletrônicas de viagem. Essa é essa nossa fala aqui. Bom, então era isso que nós tínhamos para falar. Trata-se de tema de certa simplicidade e as viagens internacionais terão outras exigências muito maiores. Enfim, porém, será um tema de uma outra fala. Encerrando, eu agradeço a Abraminge, sou filiado a Abraminge com muito orgulho, e agradeço novamente, não podia deixar de ser, magistrada, do qual admiramos muito, a doutora Cate Brown do Prado, pela oportunidade, pelo convite de estar falando aqui sobre esse tema. Muito obrigado a todos.